vou falar sobre os tipos de ligações intermoleculares e geometrias moleculares também. Considerando que você já viu, por exemplo, que é ligação iônica, ligação covalente do tipo coordenado, que seria a dativa lá, que não pode mais ser considerado. Vamos falar das ligações intermoleculares. Ligações intermoleculares. Deixa assim. E o primeiro tipo de ligação intermolecular seria dipolo induzido. Vamos considerar o primeiro aqui. Esse tipo de ligação é o que ocorre entre ligações do tipo covalente, em que o átomo geralmente é igual tipo O2, aí tem H2, né, N2, O2, H2, N2, vou usar o O2 como exemplo. Você tem átomos iguais que fazem essa ligação meio que fraca, não existe uma polaridade entre elas, porque não existe uma diferença de eletronegatividade que puxa o elétron para cá ou para cá, o elétron vai estar sendo puxado pela mesma força, mas de certa forma existem pequenos picos de carga assim, em certos momentos que vão e vêm. Então existe uma força de atração momentânea, mas assim, é muito fraco em relação a uma molécula que realmente tem polos bem definidos. Então é isso. Tento lembrar que ocorre entre essas moléculas apolares e é a mais fraca. Também pode ser chamada de força de London. Tanto faz. Bem, depois desse a gente pode considerar a dipolo permanente, que consiste em de novo em substâncias que fazem ligação covalente, só que substâncias polares, como por exemplo o HCl. Eles são substâncias diferentes, então há uma diferença de eletronegatividade, só que não chega a ser maior do que 2, por isso a diferença de eletronegatividade entre eles não chega a ser maior do que 2 e por isso é considerado ligação covalente. Ligação iônica é quando a diferença de potencial é maior do que 2, então um vai estar sendo diferente de potencial eletronegativo. Aí no caso um estaria sendo muito mais puxado do que outro. Mas aqui, por exemplo, já existe uma diferença de eletronegatividade. Então, querendo ou não, o cloro vai estar puxando um pouco mais o elétron de hidrogênio para perto dele, mesmo com esse compartilhamento, sem ser da mesma forma da iônica, que é quase que como se estivesse pegando o elétron do outro. Enfim, existe uma polaridade aqui em que o cloro vai ficar um pouco mais negativo e o hidrogênio um pouco mais positivo. Então, vou fazer uma representação disso. Cadê? Calma. Ué. Vou colocar assim. Ou seja, existe uma certa polaridade aqui mesmo, que um pouco mais fraca do que as ligações iônicas em si, mas é uma polaridade que já faz com que esse tipo de ligação seja mais forte do que a anterior. Então já é consideravelmente. Assim, já dá para observar. Essa, por exemplo, você encontra mais na forma de quê? De gás, aqui mais disperso, porque é uma ligação muito fraca, os átomos vão se separar com muita facilidade, independente da temperatura. Enquanto de polo permanente você já vai encontrar com mais facilidade na temperatura ambiente, no estado líquido, por exemplo. É o comum. Enfim, próximo aqui, vou colocar as pontes de hidrogênio.
em que é praticamente o dipolo permanente, só que com uma especificidade de pontes de hidrogênio. Qual seria a especificidade? No geral, ocorre entre as mesmas substâncias que realizam a ligação covalente, né? Só que, como o próprio nome sugere, é somente o hidrogênio sendo ligado a certos átomos específicos. O hidrogênio aqui vai ter que estar ligado com um desses 3 átomos: flúor, oxigênio ou nitrogênio, especificamente esses. E qual é um exemplo disso? Bem fácil de observar. Da água, H2O. Aqui se ligando. Observe que o O está aqui entre as opções de ligação do hidrogênio. Então é isso. Aqui é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa que desse daqui, como eu falei. Existe essa polaridade ainda. Aqui mais do hidrogênio com menos da água. Eles vão se ligar com facilidade. Aqui, ó. É ruim de enxergar, mas acho que dá pra ter uma ideia. E a ligação vai meio que ocorrer assim entre várias moléculas de água. Ok? É uma ligação um pouco mais forte, né, do que a última. Mas não chega a ser mais forte do que a próxima. Por que é mais forte do que essa última aqui? Justamente por conta dessa questão da eletronegatividade. Se você for parar para ver na tabela periódica, esses 3 elementos são muito eletronegativos. Esse daqui já é um pouco mais abrangente, então acabam sendo os que sobram, né? Esses daqui são bem mais eletronegativos no geral. E, bem, o próximo é a ligação do tipo íon dipolo. E como o próprio nome sugere, é aqui que entram os resultantes da ligação iônica, das ligações iônicas. E é um pouco diferente se comparado a esses daqui. Por exemplo, quando você dissocia NaCl na água, por exemplo, você joga NaCl, sal de cozinha, num balde de água, porque ele não se junta novamente na forma de NaCl, está tudo ali, ele fica aqui no íon Na+Cl-, porque eles ficam nessa forma sem se juntar novamente, porque vai ocorrer esse processo, esse tipo de ligação que ocorre. O Na+, disperso ali na água depois de ser dissolvido, ele vai ser meio que envolto em outras moléculas de água dessa forma. Digamos que aqui vou fazer assim. O oxigênio vai ser a bolinha vermelha. Aqui, oxigênio, 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 oxigênio. Qual a carga do oxigênio? Carga negativa. Por isso, ele vai estar se atraindo para cá, do lado do Na+, que é positivo. Então, vai haver essa atração. Enquanto aqui, as perninhas do oxigênio, por assim dizer, vão estar do outro lado, do lado de fora, que são os hidrogênios, que são os negativos, eles vão meio que estar se repelindo. Vai ficar nesse formato, assim, por assim dizer. Olha. Ou seja, o sódio ele vai estar meio que vai formar uma cápsula em volta dele. Esses átomos, essas moléculas de água que vão formar essas cápsulas em volta do sódio e não vão deixá-lo se ligar novamente com o cloro. Por isso que eles ficam meio dispersos ali na água. A mesma coisa ocorre para o cloro, só que do modo invertido. Cl-, aí aqui os hidrogênios que ficam virados para o cloro negativo. E aqui tem a água. Em geral, é isso. Eu não vou escrever de novo que o hidrogênio tem carga
positiva. Deu para ter uma noção, né? O positivo vai se atrair com essa carga negativa do cloro e por isso vai ficar nessa posição invertida. E essa é a razão de estarem dispersas na água. Esse exemplo aqui já ajuda bastante a entender. E esse processo em si é chamado de solvatação. Ok? Esse processo de separação de cada componente ali quando é dissolvido em água. Cada componente, né, é resultante de uma ligação iônica. E, bem, os tipos de ligações intermoleculares são esses, né? E eu vou falar sobre as diferentes geometrias moleculares. Eu vou falar de maneira bem direta, não vou ficar enrolando muito. Não. Vou colocar aqui alguns nomes. Tem a geometria linear e geometria. Vou só colocar os exemplos mesmo praticamente e falar uma breve característica linear. Geometria linear é a geometria do tipo só tem uma nuvem eletrônica, por assim dizer. Nuvem eletrônica é uma ligação observável dentro de um átomo central ou pares eletrônicos que não interagem. Então vou colocar um exemplo aqui, H2 ou O2, quer dizer, aí aqui CO2, sei lá. Se você observar, não tem nada que vá alterar o formato dessa posição. Esse daqui, por exemplo, não tem elétrons que vão empurrar essas cargas para baixo. Esse daqui está só fazendo a ligação diretamente ali e vai ficar nessa forma de linha. E assim, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar mais para cá os elétrons. E essas forças meio que vão se anular. Então não existe uma diferença real entre a posição desses oxigênios. É isso daqui de maneira geral. Geralmente é formado por uma ou duas moléculas, uma ou duas nuvens eletrônicas, né? Aqui pode ser uma nuvem, essa outra nuvem, e aqui uma nuvem eletrônica como um todo, nesses dois exemplos. Mas pode ser 2 ou 3 átomos. Pode ser mais de 3 átomos também. É questão dessa anulação das forças. E, enfim, vamos ao próximo. Vou colocar logo geometria angular. É quase essa questão da geometria linear. Por exemplo, você pega H2O, a ideia que você teria seria a ligação sendo assim, né? É isso que ocorre porque só tem essas três moléculas, sei lá o que. Mas não, sobram elétrons da ligação. E o oxigênio só precisa de 2 elétrons na camada de valência, o hidrogênio 1. E ele só faz essa ligação simples, cada hidrogênio. Então sobram esses elétrons. E esses elétrons têm essa carga positiva deles que vai meio que empurrar isso daqui para baixo. Então como vai ficar no fim das contas? Você vai ter meio que esse formato assim. Aqui. Vai formar esse meio que triângulo, por assim dizer. Esse ângulozinho aqui no meio, e por isso é chamado de geometria angular. Um outro exemplo disso seria o SO2. Só para ficar mais fácil, deixa eu colocar aqui. Geometria trigonal plana. Seguinte. É quase a mesma coisa do último. Assim, todos são relativamente parecidos, só tem esses pequenos detalhes da nuvem eletrônica, ou se vão ser relativamente parecidos os átomos e tal. Um exemplo desse, geralmente
geralmente não, são formados por 3 elétrons além do elétron central. Por exemplo, você vai ter essa ligação aqui com boro. Precisa de 3 elétrons. Não, precisa de 6 elétrons na camada de valência. Aquelas exceções ao octeto, né? E, sim, nesse caso, os átomos são iguais, né? Todos os átomos de hidrogênio vão puxar com a mesma força, anulando-se, né? No fim das contas. E vai ter esse formato meio característico, vai ser um triângulo plano. Não tem muito o que falar em cima disso, mas geralmente as moléculas são polares, não todas, né? Outro exemplo aqui é esse COCl-, Cl2, C dupla O, aí Cl aqui, Cl aqui. Vai ter uma eletronegatividade maior para esse lado. Então, querendo ou não, tem uma polaridade ali. Ou seja, não é unânime essa questão da eletronegatividade. Vou colocar aqui. Tá, próximo tem a geometria piramidal. E consiste praticamente na mesma coisa do outro. Vou usar amônia, né, NH3, por exemplo. Deixa eu só um aqui. Ok. Amônia, em que você vai ter o átomo central da amônia aqui, do nitrogênio aqui. E em vez dos hidrogênios ficarem assim, separados, bonitinhos, vai acontecer quase a mesma coisa que a água. Vão sobrar elétrons aqui em cima, ligação. O nitrogênio está precisando de quantos elétrons? 3. Ele vai fazer 3 ligações, sendo que ele tem 5 na camada de valência, ou seja, vão sobrar seus pares ali. 3 vão fazer a ligação e vai sobrar o par. Então, essa parte aqui vai ficar energizada, né? E vai empurrar suas perninhas para baixo, formando essa espécie de pirâmide. E observando geometricamente, seria tipo uma pirâmide de base triangular, assim, sei lá. Não sei se dá para observar direito aqui. É mais ou menos isso. Essa face e essa outra face. Mais ou menos essa ideia. E é isso. Vou deixar só esse exemplo mesmo. Vou colocar outro aqui rapidinho. Que é PCl3, tricloreto de fosfato, acho. PCl3, em que sobra aqui um outro par de elétrons. É isso. Enfim. E a última geometria, bem simples, geometria tetraédica. Deixa eu ver, tetraédica. E o exemplo mais comum é o do gás metano. Vou colocar aqui CH4. E o carbono tem sua valência lá de 4 elétrons, vai fazer 4 ligações para cumprir o octeto. E vai ficar dessa forma. O nitrogênio tem lá sua eletronegatividade muito aparente, né? Vai ter aquela forcinha e tal. E, assim, essas forças vão estar se anulando, porque, né? São 4 hidrogênios, eles vão estar compostos da mesma forma, porque não tem um par de elétrons ali que vai empurrar ninguém, sei lá. Então, as forças vão estar meio que paralelas ali, se anulando. Não vai ocorrer nenhum tipo de polaridade aqui. E é isso, sem par de elétrons livres nem nada. Essas foram as geometrias, os tipos de geometria e os tipos de ligação moleculares. Foi isso.